Sabe, cada alimento na nossa cozinha guarda segredos. Segredos de civilizações passadas, de rotas comerciais antigas e de descobertas que simplesmente mudaram o mundo. Hoje, a gente vai abrir esse baú de histórias. Pois é, essa é a grande questão, né? A comida que parece tão comum hoje, na verdade, é o resultado de uma jornada de milhares de anos. Uma jornada que conecta todos nós à história da humanidade. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar lá nas raízes mais antigas da nossa despensa, passar pelos primeiros alimentos, ver como as civilizações usavam as plantas como remédio, viajar pelas rotas globais, descobrir os presentes das Américas e, por fim, entender por que o nosso prato é basicamente um museu. Então, para a gente entender essa jornada, a gente precisa seguir as pistas que a história deixou para trás. Pensa assim, as evidências botânicas e arqueológicas são tipo um mapa do tempo, mostrando para a gente exatamente quando os seres humanos começaram a cultivar as plantas que hoje formam a nossa dieta. E a nossa primeira parada, nossa, é lá atrás, mais de 7.000 anos no passado. Imagina só, um tempo em que a agricultura estava só começando. Foi bem aí que a humanidade começou a deixar de ser nômade para se fixar num lugar só. E a comida? A comida foi a grande protagonista dessa virada de chave. O que é realmente impressionante aqui é a escala de tempo. Pensa comigo, a domesticação da banana lá no Sudeste Asiático, o cultivo de uvas na Geórgia, isso tudo é mais antigo que a invenção da escrita, mais antigo que as pirâmides. É uma conexão com a nossa comida que literalmente atravessa milênios. E olha, isso aqui não era só comida. Era a base da sobrevivência mesmo. A maçã, a uva, a banana, até a cebola e o alho foram alguns dos primeiríssimos ingredientes que os seres humanos dominaram, meio que abrindo caminho para tudo o que veio depois, sabe? Ok, agora vamos dar um salto no tempo, direto para as grandes civilizações. E aqui a coisa muda de figura. As plantas não serviam só para encher a barriga, não. Elas viraram a base da medicina. Foi aqui que o poder de cura delas começou a ser estudado e, olha que importante, documentado pela primeira vez. Essa citação é uau, poderosa demais. A planta da imortalidade. Tenta se imaginar no lugar dos antigos egípcios, vivendo num clima de deserto super hostil. A aloe vera ou babosa não era só mais uma planta. Suas propriedades de cura para a pele a tornavam simplesmente essencial para a vida. Quase um sinônimo de imortalidade mesmo. Lá na Índia, a história era bem parecida. Gengibre e cúrcuma não eram só temperos, de jeito nenhum. Eram os pilares da Ayurveda, que é um dos sistemas de medicina mais antigos do mundo, todo focado no equilíbrio do corpo. E usados juntos, eles formavam a base para a saúde e para o bem-estar. E a lista não para por aí, viu? Canela e cravo eram tão, mas tão preciosos que eram usados até em rituais sagrados. A romã e a camomila, elas não só curavam o corpo, elas também carregavam um simbolismo cultural fortíssimo, que ia desde a fertilidade até os cuidados com a beleza. Beleza, nossa viagem continua. Agora a gente chega na Era Clássica e na Idade Média. Esse foi um período chave de consolidação na Europa e, o mais importante, da expansão daquelas rotas comerciais que começaram a, de fato, conectar os ingredientes do mundo todo. Nessa época, os jardins dos mosteiros eram como se fossem as farmácias daquele tempo, sabe? Cheios de ervas como alecrim e sálvia. Enquanto isso, pelas rotas comerciais, viajavam o hortelã e o manjericão. E aqui vem um ponto super importante. Vegetais como a couve e a cenoura começaram a ser selecionados e cultivados. Foram os primeiros passos para eles se tornarem o que a gente conhece hoje. A jornada do limão e da laranja é o exemplo perfeito de como o mundo estava se conectando. Hoje eles são super comuns por aqui, né? Mas eles fizeram uma viagem longuíssima desde a Ásia, carregados por essas rotas comerciais que eram tipo as artérias do mundo antigo. E a chegada deles mudou a história da saúde na Europa, se tornando uma arma fundamental contra doenças como o escorbuto. E agora a gente chega num ponto de virada. Um momento que mudou tudo na história da alimentação. A gente está falando da Era das Descobertas. Foi aqui que os cardápios de dois mundos diferentes colidiram e o que o planeta come mudou para sempre. 3.000 anos. Esse é o tempo mínimo que o cacau foi usado como uma planta sagrada pelos maias e astecas, muito antes do resto do mundo sequer sonhar que ele existia. O uso dele em rituais mostra uma profundidade cultural que vai muito, mas muito além do chocolate que a gente come hoje. Ah, e o Brasil? O Brasil é um capítulo à parte nessa história.
Os povos originários, como os tupios e os guarani, já usavam e abusavam da nossa biodiversidade incrível. Açaí e guaraná para dar energia, caju e pitanga para fins medicinais. Era uma farmácia e uma despensa completas, muito antes dos europeus pisarem aqui. E que história fascinante, né? O nome maracujá é um exemplo perfeito de como a botânica e a história se cruzam. Os missionários jesuítas olharam para aquela flor super diferente e viram nela os símbolos da paixão de Cristo. Pronto, batizaram a fruta para sempre. E não era só o cacau, não. O mamão, o abacaxi, eles também eram vistos como presentes dos deuses pelas culturas nativas. Não eram só comida de jeito nenhum. Eram parte essencial da visão de mundo e da sobrevivência desses povos. E assim, depois de toda essa viagem, a gente volta para o presente. Todas essas linhas do tempo, todas essas culturas, todos esses continentes, tudo isso se encontra numa coisa que a gente faz todo santo dia: comer. Pensa só nisso. A jornada da nossa comida começa com algo tão antigo quanto a própria civilização: uma simples maçã. E essa jornada se estende até as coisas mais recentes que entraram no nosso cardápio global, como o açaí, que traz com ele toda a sabedoria ancestral da floresta amazônica. Então, da próxima vez que for comer, dá uma olhada para o seu prato. Ele não tem só comida ali, ele tem a história do mundo. Cada ingrediente é um artefato, sabe? Uma peça de um museu vivo que conta a saga incrível da jornada da humanidade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Com mudança climática, com tecnologia, com a globalização que não para, como é que vai ser o nosso museu de comida daqui a 1000 anos? A história com certeza ainda está sendo escrita.